Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Está no ar mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira e agora você vai conferir as principais notícias do norte de Minas e muito mais. Então não saia daí. Começamos esta edição falando sobre um caso que chama a atenção em Bocaiúva. A Polícia Civil apresentou detalhes da investigação sobre a tentativa de feminicídio ocorrida em um motel de Bocaiúva. O autor, um jovem de 19 anos, foi preso em flagrante ainda dentro do quarto. Conforme as investigações, ele pretendia matar e mumificar a vítima e mantê-la como escrava sexual. A coletiva traz informações sobre a prisão, o andamento do inquérito e os desdobramentos do caso. A vítima, uma mulher de 27 anos, foi socorrida após ser esfaqueada no pescoço por um jovem de 19 anos. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar, ainda dentro do quarto onde o crime aconteceu. De acordo com a investigação, o suspeito pretendia matar a vítima, mumificar o corpo e usá-la como escrava sexual. O delegado Teles Bustorff, responsável pelo caso, apresentou as informações e explicou as medidas adotadas pela Polícia Civil. A vítima tinha um bar na cidade, eles não tinham tido nenhum tipo de relacionamento e esse indivíduo foi até lá para começar a frequentar, né? E daí começou, foi assim que eles se conheceram. Tanto é que eles apenas se encontraram 2 vezes, conforme a própria vítima relatou, o que indica justamente que eles não tinham um relacionamento profundo, não tinha algo anterior que pudesse gerar um ciúme, que pudesse gerar algo que motivasse eventual crime como esse, né? Como feminicídio. O investigado, ele tinha 19 anos, né? Então fazia pouco tempo que ele tinha saído do colégio. Começamos a investigar a vida pretérita dele. Então, quando ele ainda era menor e frequentava o colégio, a gente descobriu que ele tinha já um relacionamento conturbado com os colegas de classe e uma supervisora dele nos relatou que ele tinha, dentro do colégio lá onde ele morava, ele tinha um comportamento completamente estranho e que assistia pornografia dentro com os colegas lá, mostrava para os colegas que estavam vendo e chegou a ameaçar tanto a supervisora quanto os demais colegas de classe, queria matar todos lá. E isso aí foi justamente o que motivou ao colégio entrar em contato com os pais, relatar esse comportamento atípico do investigado, e os pais, então, levaram ele até uma psicóloga para poder ser acompanhado, tendo em vista essa situação. Então, foi nos apresentado, inclusive, pelos próprios familiares dele, um laudo de uma psicóloga e um laudo de um médico psiquiatra. Nesses laudos, a gente entende que não há ali uma doença mental, né, que pudesse justificar uma eventual imputabilidade penal, mas sim há indícios de uma psicopatia, ou seja, de uma personalidade, um transtorno de personalidade que ali indicava uma apatia social, uma conduta antissocial que ali justamente causava nele uma ausência de remorso para eventuais condutas ilícitas ou crimes que ele viesse a cometer. Ele se reservou no direito constitucional o silêncio. Nós descobrimos a situação da mumificação pelo relato da própria genitora. Foi a genitora que nos relatou esse fato, que ele disse que o sonho dele era ter uma mulher mumificada à sua disposição. Como inicialmente não tínhamos uma motivação clara do crime, começamos a relacionar esse sonho, esse desejo interior dele com o fato em si, tendo em vista que ele escolheu uma mulher que ele não tinha nenhum tipo de vínculo, não tinha nenhum tipo de ligação, que se, por exemplo, ela viesse a sumir, não teríamos como ligar ela a ele. Então, acreditamos que por isso ele tentou justamente contra essa vítima. O rapaz continua preso e vai responder por tentativa de feminicídio. E agora vamos para o intervalo e na volta vamos saber mais detalhes sobre o licenciamento ambiental. Estamos de volta e agora vamos falar sobre licenciamento ambiental, que é essencial para equilibrar o desenvolvimento e preservação da natureza. O processo de licenciamento é obrigatório para empresas e atividades que possam causar impacto ao meio ambiente. Ele garante que os empreendimentos funcionem dentro das normas e com o menor impacto possível à natureza. Em entrevista ao Jornal Gazeta, Ana Jaine, engenheira ambiental e sanitarista e também coordenadora do setor de licenciamento da
Codanorte, explica como funciona esse processo, desde a solicitação até a emissão das licenças. Hoje o Departamento de Licenciamento Ambiental do Codanorte, ele veio para ajudar os municípios quanto aos licenciamentos ambientais, visto que com a normativa, a deliberação normativa 213 de 2017, os municípios eles tiveram a opção de assumir a competência originária do licenciamento. Só que muitas vezes para o município ter uma equipe técnica capacitada para fazer as análises desses licenciamentos fica um pouco inviável. E aí entre os consórcios, onde a gente tem a equipe técnica capacitada com engenheiros, com profissionais gabaritados, que fazem essas análises desses processos, né, recebem essa documentação, analisam, emitem os pareceres e encaminham para o município para que deliberem os processos. Isso é muito bom. Quando vocês falam consorciados, explica pra gente quem são essas pessoas. Então, são municípios hoje da região. No Codanorte hoje tem mais de 65 municípios consorciados, na região norte, Vale do Jequitinhonha. Então, hoje, praticamente, Minas, né, hoje se encontra consorciado ao Codanorte. Perfeito. E quais são as principais atividades econômicas na região que exigem o licenciamento ambiental? Bom, quando a gente, o município, né, ele assume a competência originária e nos procura, a gente sempre faz uma análise em relação do que tem mais de... o que move a economia local. E já com 7 anos, né, de licenciamento, a gente conseguiu perceber que a região hoje, onde tem o licenciamento ambiental municipal, o que está em alta, né, o que move a economia local é a agricultura, a pecuária e a silvicultura. Então são essas 3 atividades hoje que mais se licenciam, mais se expande na nossa região, né? Produção de gado, a agricultura com grãos, milhos, sojas, né, os cereais, e a silvicultura com plantio dos eucaliptos. Perfeito. E de que forma que a Codanorte contribui para agilizar e padronizar esses processos de licenciamento? Então, quando o Codanorte viu, né, essa possibilidade de prestar esse serviço, né, de ajudar os municípios quanto ao licenciamento ambiental, foi realmente no intuito de dar celeridade às análises de processo de licenciamento. Porque a gente sabe que hoje o Estado, pela gama de processos, né, gama de municípios, acaba que é um pouco mais moroso, né, a emissão do certificado de licença. Então, o Codanorte hoje, ele implementou o sistema SLA e Codanorte, onde o nosso sistema é totalmente online. O empreendedor, o consultor não precisa levar nenhum tipo de documento para a gente. Tudo é feito de forma online e transparente. Então, isso facilita a nossa análise, facilita para o empreendedor atender as demandas do licenciamento. E com isso a gente consegue dar agilidade, visto que a gente tem também uma equipe muito capacitada, com profissionais que entendem sobre licenciamento. E isso facilita, né, para que no final o empreendedor ele consiga obter sua licença de forma bem mais rápida. Perfeito. E você falou aí sobre os processos, sobre a análise. Quais os critérios técnicos são utilizados durante essa análise aí dos pedidos da licença ambiental? Então, hoje para a gente chegar ao ponto de emitir o certificado de licença, várias etapas devem ser seguidas, né? E a gente sempre se baseia na legislação ambiental. A gente tem a DN 213, que é a DN que traz as atividades passivas de licenciamento ambiental municipal. A gente usa a DN 217 de 2017, que fala sobre o licenciamento ambiental no Estado, que a gente utiliza os mesmos critérios que o Estado e os termos de referência que o próprio Estado disponibiliza no seu site, né, os termos de referência dos estudos ambientais, a gente utiliza o mesmo, né, que o Estado, para que a gente tenha essa exigência, né, quanto à documentação apresentada. Então hoje o Codanorte ele veio apenas assim para dar agilidade e transparência nos processos de licenciamento ambiental municipal, porque o trâmite processual, a documentação exigida, né, a legislação embasada é a mesma legislação do Estado.
Bom, você falou aí bastante sobre as licenças, né, ambientais, e além disso a Codanorte também ajuda os municípios na fiscalização ambiental, né? Bom, eu posso dizer, o Codanorte hoje, ele é a equipe técnica capacitada dos municípios. Quem licencia é o município. Só que, como eu disse, às vezes não é viável para o município ter uma equipe própria. Então, pode fazer isso via consórcio. É o serviço que a gente presta. Então, nós somos equipe técnica capacitada, a gente não emite licença, é um município. Então, a gente faz todas as análises, emite o parecer sugestivo, encaminha para o CODEMA, né, o Conselho de Meio Ambiente do município, e ele que delibera. Quanto à fiscalização, ela é de responsabilidade do município. O município ele tem que ter um profissional capacitado, concursado como fiscal ambiental para atuar nessa área. Como nós, o Codanorte, não temos o poder de polícia para atuar nas fiscalizações efetivamente, o município que faz isso. Mas nós, como equipe técnica, né, nós damos esse suporte nessas fiscalizações, nessas vistorias, né, juntamente com o fiscal do município, quando somos solicitados nessa parte da fiscalização. Então, quando exige uma fiscalização por meio do município, onde que o seu fiscal vai em campo fazer essa fiscalização ou vistoria, né, nós, quando somos solicitados, vamos junto com o profissional para dar esse embasamento técnico na hora. Bom, você já respondeu praticamente tudo aqui e para finalizar, de que forma que o licenciamento ambiental realizado pela Codanorte vai impactar assim, diretamente a qualidade de vida da população dos municípios consorciados? Essa pergunta é muito importante, porque quando a gente fala de licenciamento ambiental, as pessoas veem mais um ato administrativo, né? Uma coisa mais de escritório, mas isso vai muito além. Porque hoje, quando o município ele assume a competência originária do licenciamento ambiental, o município ele consegue dimensionar e saber quais empreendimentos estão sendo instalados nesse município. Ele consegue ter esse controle de saber o que está entrando, qual tipo de empreendimento, qual empresa está vindo para o meu empreendimento e se esse empreendimento está realmente seguindo a legislação ambiental, está cumprindo as regras ambientais. E estando, cumprindo isso ou não cumprindo também, isso acaba afetando diretamente a população. Porque se está cumprindo a legislação, a população ela está sendo bem atendida com a instalação de uma nova empresa, que vai gerar economia para o município. Se não está sendo atendida, está degradando o meio ambiente, que isso acaba acarretando malefícios em toda a população. Então, quando o município assume a competência originária, ele consegue ter esse controle, saber o que entra dentro do município, o que está sendo licenciado, quais atividades vai ser exercida e se está ou não cumprindo a legislação ambiental. Perfeito. Para finalizar, eu queria que você deixasse aí o portal de vocês e o contato para quem quiser tirar mais dúvidas sobre isso. Bom, nós temos o site do Codanorte, que é o www.codanorte.gov.br. Temos o telefone da instituição, que é o 3215-3344. E temos o celular, que é do setor de licenciamento, que é o 99730-8670. E esse telefone também é o WhatsApp. Para qualquer dúvida, pode entrar em contato. Agradeço a Jaine pela entrevista e vamos agora para o intervalo e na volta mais notícias. Estamos de volta e agora você confere que a Secretaria de Estado iniciou nesta quarta-feira uma série de encontros voltados aos professores da rede estadual. O objetivo é ampliar o uso pedagógico da plataforma Enem-MG como parte da estratégia para fortalecer o desempenho dos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio de 2025. Formar os nossos professores para poder trabalhar a metodologia do Enem e preparar para que possa, dentro da escola, fazer com que os nossos estudantes vivenciem os momentos de preparação para o Enem é fundamental, porque no dia da prova o estudante ele tem maior segurança para realizar os testes. E de forma inédita aqui em Minas Gerais, nós estamos aplicando simulados do Enem e levando para cada estudante uma preparação inicial para que no dia da prova ele fique mais seguro e tenha melhores resultados, assim como nós já viemos fazendo no ano passado. A primeira formação acontece em Montes Claros e nós iremos rodar as outras regionais para levar aos nossos professores a mesma qualidade de formação como começamos aqui em Montes Claros. Acho que a plataforma, como todo esse processo, ela não é uma janela, ela é uma porta onde o aluno consegue
passar para realizar seus sonhos, seus projetos de vida, além de a gente conseguir, através, né, desses simulados, rever tudo aquilo que o aluno precisa sair do ensino médio sabendo. Tem um canal chamado Matemática Simples e Prática, onde eu faço a correção de todas as questões, não somente das provas do Enem anual, também do simulado, inclusive desse último simulado eu tenho 26 aulas com a correção de todas as questões. Eu acho que é importante porque com isso a gente cada vez mais vai aprendendo a lidar com essa ferramenta tão importante que nos foi dada, né? Essa oportunidade de estar mostrando para o aluno, né, como ele pode usar suas potencialidades e a gente o ajudando, a gente o incentivando a se preparar melhor, né, para que no futuro ele seja um profissional eficiente, né, que venha a ser no mercado um funcionário a trazer melhor qualidade de vida para todos. E vamos agora falar sobre agronegócio. Nesta quarta-feira, Catuti, aqui no norte de Minas, inaugurou o Centro de Difusão de Tecnologia Algodoeira e realizou o Dia de Campo do Algodão, evento que reuniu cerca de 300 produtores. A iniciativa, apoiada pelo projeto ProAminas, reforça a retomada da catonicultura na região, especialmente entre agricultores familiares, e promete gerar emprego e renda, fortalecendo a economia local. Estamos em fase de conclusão de toda a estrutura do Centro de Difusão de Tecnologias Algodoeiras de Catuti, o nosso CEDITAC, né? Estamos já num processo de complementação de detalhes de teste, né? Especialmente dos testes de operação de toda a parte elétrica, de toda a parte mecânica, de avaliação dos equipamentos, do funcionamento. Então a nossa expectativa é de que dentro de um prazo aí de no mais tardar 60 dias estejamos já com a conclusão de todo esse equipamento pronto para poder entrar efetivamente em operação com essa safra da região aqui de Catuti, a micro-região aqui, de todos os municípios envolvidos. Nós estamos retomando o plantio do algodão aqui no norte de Minas. Estamos aqui em Catuti, num dia de campo muito importante com nossos parceiros aqui da MIPA, né, com a Bayer, com a UFLA, com a ABC. Estamos aqui com os nossos produtores, na propriedade do seu Custódio, onde temos um campo experimental aqui, um dia de campo com aproximadamente 300 pessoas para mostrar a força da produção de algodão no norte de Minas, principalmente para os agricultores familiares. O que mudou, o que melhorou, porque nós plantávamos sequeiro e produzíamos mais 100 arroba por hectare. Depois o bicudo chegou, caiu para 30, 40, 50 arroba. Aí, hoje eu consegui controlar o bicudo, e o bicudo hoje já não é problema mais. E o algodão transgênico, ele caiu o custo da lavoura, entendeu? Baixou o custo, porque cai para o algodão hoje com Roundup. E outra coisa, a gente não trabalha tanto com algodão, tanto na roça como quando trabalhava. Naquele tempo era na enxada, esse algodão aqui não foi enxada, esse aqui passou o Roundup e hoje nós temos acompanhamento técnico e o hidrônio. Esse algodão foi cuidado tudo com o hidrônio. A gente não tem aquele trabalho igual antigamente, põe uma máquina nas costas, um trator, passar um veneno. Foi na base do hidrônio, né? Isso ajudou muito. Então a gente tem a ideia de aumentar a área para o ano que vem. Só que a gente depende um pouco também de mais investimento para a gente comprar mais equipamento, que hoje tem que acompanhar a tecnologia, né? E olha só, um estudo inovador com colaboração da Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, revela como besouros protegem suas larvas durante incêndios no Cerrado. Liderado pelo professor Giancarlo Santos e com participação do professor Walter Santos, aqui da Unimontes, a pesquisa foi publicada na revista Ecology, uma das mais respeitadas do mundo. O artigo revela que estruturas chamadas galhas, formadas por insetos, funcionam como verdadeiras fortalezas contra o fogo, garantindo a sobrevivência das larvas. A originalidade do tema chamou a atenção internacional e foi destaque no New York Times em 25/5, mostrando a importância da relação entre plantas e insetos para a preservação do bioma do Cerrado. Recentemente nós tivemos um trabalho publicado na revista Ecology, que é uma das revistas mais renomadas na área, que é da Sociedade Americana de Ecologia, onde nós mostramos resultados inéditos, né, do estudo do impacto do fogo sobre a biodiversidade. Mais especificamente, nós estudamos como que insetos resistem às queimadas no Cerrado.
E nós mostramos, né, que os insetos galhadores, que ocorrem em uma planta muito comum do cerrado, insetos galhadores são insetos que vivem dentro do tecido das plantas, e a planta que eles vivem é a lobeira, né, uma planta muito comum aqui na nossa região. Eles conseguem resistir às queimadas, e a gente encontrou uma taxa de sobrevivência de 66% para esses insetos, mostrando que mesmo após uma queimada devastadora que ocorre no cerrado, esses insetos ainda conseguem persistir no ambiente. E esse estudo foi bem interessante porque, além, né, da publicação científica, ele reverberou na mídia a partir de uma reportagem que foi realizada pelo The New York Times no final de semana, mostrando, né, os resultados e a relevância desse estudo para o entendimento da ecologia de interações e a ecologia do fogo em regiões tropicais. Então o estudo, né, a partir disso circulou no mundo inteiro e várias mídias, várias redes, né, procuraram a gente para saber mais informações a respeito. E seguimos agora para o intervalo e na volta mais notícias. Estamos de volta e agora vamos falar sobre agronegócio e agricultores familiares de 37 cidades do norte de Minas foram beneficiados com a entrega de mais de 1.200 kits de irrigação. A ação faz parte do projeto Irriga Mais, do governo do estado, e foi realizada em Francisco Sá com a presença do vice-governador Matheus Simões. Os equipamentos vão garantir mais segurança alimentar para as famílias e oportunidades de geração de renda com cultivo e venda de hortaliças e frutas durante o ano inteiro. Há meses, eu tenho dito aos prefeitos, a Aline participou da reunião que eu repeti isso, de que cada vez que eles conseguissem, Otávio, colocar mais dinheiro em extensão rural, ou seja, que eles colocassem mais dinheiro na Emater em parceria, eu garantiria a doação dos kits de irrigação, todos que fossem necessários para atender vocês. Eu quero repetir aqui para cada um dos agricultores. Todos os kits que sejam necessários que vocês produzam serão doados pelo governo do estado. Não é porque vocês precisam, não. É porque vocês merecem. Merecem porque o que vocês fazem para Minas Gerais muda a cara do nosso estado. Eu tenho dito para cada prefeito, Thales, Arlen já me viu falar isso várias vezes, Otávio e Alê são parte da realização desse meu objetivo. Tenho dito para cada prefeito que há 20, 30 anos atrás, nós, por erros cometidos por governos passados, permitimos que os então jovens fossem embora das pequenas propriedades rurais aqui do norte. Vieram para a cidade. Infelizmente, vários deles estão na porta do CRAS, lá das prefeituras, para receber bolsa ou cesta. Cada vez que eu entreguei um kit aqui hoje, um certificado para um produtor, o produtor sabe, eu perguntei para ele, você produz o quê? Por que me interessa saber o que ele produz? Porque me interessa que esses kits que estão sendo entregues virem comida. Nós, produtores rurais, somos produtores de comida. Somos nós que alimentamos o mundo. A nossa cidade antes, o nosso estado antes, o Brasil antes, nós alimentamos o mundo. Por isso, Guilherme e Otávio, a gente precisa que as grandes cidades se organizem, mas que as médias cidades ali também se organizem. Que as pequenas cidades, nossos prefeitos estão aqui, também se organizem, para garantir que esse povo que está aqui tem assistência técnica adequada e a Emater está pronta para isso. E agora vamos para o resultado final do Comida de Boteco. O jornalista Rafael Bicalho esteve no evento que revelou os destaques do concurso gastronômico mais saboroso do Brasil. E é claro que o Ronda Gerais esteve em cima do fato. E vamos ver na reportagem de Rafa o que rolou por lá e, é claro, descobrir quem levou o título de melhor boteco da região. Roda aí a matéria de Rafael Bicalho. Vamos destacar aí os vencedores, né, deste concurso muito especial que já está no nosso coração, no coração do Montes Clarense e que o Ronda Gerais faz cobertura há muitos anos, né? Eu, Rafael Bicalho, junto com a Quinha Rocha, mostrando aí os bares em Montes Claros. A gente não deu conta de ir em todos, mas na medida do possível trouxemos aqui as informações deste evento para você. E agora sim, a reportagem da final do Comida de Boteco 2025 e os grandes vencedores. E o grande campeão do Comida de Boteco 2025 Montes Claros é Bendita Escotaria! Não teve passagem de faixa! É bicampeão!
Bom, então vamos começar, né, com os campeões da Comida de Boteco 2025, mais uma vez, né, ou seja, o prato conquistou os Montes Clarenses, né, e campeão novamente, né? Isso, terceira vez campeão, estamos agora, né, consagrados, né, Comida de Boteco é nosso, nós somos Comida de Boteco. E foi uma grata surpresa, né, não precisou nem passar a faixa, né? E o público gostou, né? É uma gratificação muito grande, viu? É muito grande mesmo. Uma pergunta que não quer calar, o prato continua no boteco? Faça um convite para todo mundo. Com certeza, vai continuar, já está no nosso cardápio e vai continuar. Ele não pode sair. Reforça o convite para o pessoal conhecer o endereço. Isso, na Cula Mangabeira 661, próximo ao Hospital Universitário. Vai provar e vai gostar. E assim finalizamos mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira desta sexta-feira. E para você conferir essas e outras reportagens, basta acessar o nosso portal gazetanortemineira.com.br. Lá você fica por dentro de tudo que aconteceu no norte de Minas, também através do nosso diário de notícias. Eu fico por aqui, nos encontramos na próxima edição, a edição de sábado às 12h30. Até lá! Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado.